Desse momento em diante, o espírito se integra no centro espírita, liga-se a ele, não como um serviçal, mas como o próprio serviço. A multiplicidade dos serviços do centro adquire em sua consciência a mesma unidade conquistada por esta. Ao mesmo tempo, a visão da unidade existencial, em que todos os serviços se fundem no serviço único da humanidade, desperta nele o sentimento e a compreensão do seu dever único servir a Deus no serviço ao próximo. Tudo o que ele fizer, dali por diante, será um fazer universal, não ligado a ele ou ao centro, não confinado na sua pessoa e no seu grupo, nem mesmo restrito ao meio espírita, mas naturalmente extensivo a toda a humanidade. Os pioneiros do espiritismo, a partir de Kardec, todas as grandes figuras que souberam dar-se ao espiritismo ao invés de apossar-se dele, fizeram essa caminhada redentora, passaram por gigantesca odisseia espiritual, temperando-se nas encarnações sucessivas para reimplantar na Terra a semeadura do Cristo, na ressurreição do seu Evangelho, da sua boa nova em espírito e verdade. Como se vê, o centro espírita é realmente um centro de convergência de toda a dinâmica doutrinária. Nele iniciam-se os neófitos, revelam-se os médios, comunicam-se os espíritos, educam-se crianças e adultos, libertam-se os obsedados, estudar-se a doutrina em seus aspectos teóricos e práticos, promove-se a assistência social a todos os necessitados, sem imposições e discriminações, cultiva-se a fraternidade pura que abre os portais do futuro. A coordenação das atividades de um centro espírita bem orientado é praticamente automática, resultando do clima fraterno em que todos se sentem como em família, ajudando-se mutuamente. É nessa comunhão de esforços que os espíritas podem antecipar as realizações mais fecundas. Mas se no centro se infiltra o espírito mesquinho das intrigas, das pretensões descabidas, das aversões inferiores, os dirigentes necessitam de muita paciência e tolerância para quebrar as arestas e restabelecer a atmosfera espiritual. Nunca, porém, deverão renunciar aos seus deveres, o que seria uma deserção, a menos que o façam. Reconhecendo humildemente os seus erros e continuando no centro para servir melhor, em cargos inferiores ou mesmo sem cargos. Nada mais triste do que um centro espírita em que alguns se julgam mestres dos outros, quando na verdade ninguém sabe nada e todos deviam colocar-se na posição exata de aprendizes. Os serviços mais urgentes de cada centro são os de instrução doutrinária de velhos e novos adeptos, tanto uns como outros carentes de conhecimento doutrinário. Bem executado esse serviço, todos os demais serão feitos com mais facilidade. 3. O centro e a comunidade. O centro espírita não surge arbitrariamente, nem por determinação de alguma instituição superior do movimento doutrinário. Ele é sempre o produto espontâneo de uma comunidade espírita que se formou num bairro, numa vila ou numa cidade. Essa comunidade é sempre extremamente heterogênea, formada por espíritas e simpatizantes da doutrina, membros de correntes espiritualistas diversas e de religiosos indecisos ou insatisfeitos com as seitas a que se filiaram ou que pertencem por tradição familiar. Há, porém, um denominador comum para essa mistura: o interesse pelo espiritismo. Esse interesse, por sua vez, decorre de vários motivos, entre os quais predominam as ocorrências de fatos mediúnicos nas famílias, geralmente em formas de perturbações psíquicas. Dessa maneira, os fundadores do centro e seus auxiliares enfrentam desde o início muitos problemas e dificuldades. É necessária a presença de uma pessoa que tenha conhecimento doutrinário,
e experiência da prática mediúnica, para que o centro não fracasse nos seus primeiros meses de existência. Não havendo no grupo fundador uma pessoa nessas condições, é necessário recorrer-se a pessoas de centro das proximidades, que sempre atendem de boa vontade. O espiritismo não é proselitista, não entra na disputa sectária de adeptos das religiões, mas devem os espíritas, necessariamente, interessar-se pelos que se interessam pela doutrina. Esclarecer e orientar sempre é dever espírita. O conhecimento dos problemas mediúnicos exige estudo incessante das obras básicas de Allan Kardec, particularmente estudos permanentes do Livro dos Médiuns e leitura metódica da Revista Espírita de Kardec, em que os leitores encontram, além de numerosas instruções, relatos de fatos e observações de pesquisas que muito ajudam no trato de problemas atuais. Sem estudo constante da doutrina não se faz espiritismo, cria-se apenas uma rotina de trabalhos práticos que dão a ilusão de eficiência. Estudo e pesquisa, observação constante dos fatos, análise das mensagens recebidas, observação dos médios, exigência de educação mediúnica, com advertências constantes para que os médios aprendam a se controlarem, não se deixando levar pelos impulsos recebidos das entidades comunicantes. Esse é o preço de trabalhos mediúnicos eficazes. Mas, acima de tudo e antes de tudo, humildade. Porque espiritismo sem humildade é água poluída, cheia dos germes da pretensão, da vaidade, do orgulho que atraem os espíritos inferiores. Um presidente de centro não é presidente da República e um doutrinador não é um sábio. Pelo contrário, são criaturas necessitadas, que estão aprendendo a arte difícil de servir e não a de baixar decretos, dar ordens e humilhar os outros em públicos. Sem humildade, que gera e sustenta o amor ao próximo, nem o estudo pode dar frutos. Por outro lado, sem estudo os frutos da humildade não produzem amor, mas fingimento, hipocrisia de maneira e fala melosa de voz, impostada para imitar anjos. O espiritismo é natural e exige naturalidade dos que pretendem vivê-lo no dia a dia, em relação natural e simples com o próximo. Os maneirismo, as modulações artificiais da voz, os excessos de gentileza mundana e tudo quanto representa artifício de refinamento social, deformando a natureza humana a pretexto de aprimorá-la, não encontraram aceitação nos meios verdadeiramente espíritas. Algumas instituições começaram a adotar, há alguns anos, treinamento de voz e de gesticulação para jovens espíritas. Alguns centros aderiram e essas encenações, estimulados por mensagens espirituais que aconselham brandura e bondade no trato com os semelhantes. Espíritos ainda apegados aos formalismos religiosos do passado chegaram a recomendar modismos nesse sentido. Nem Jesus nem Kardec se utilizaram nem recomendaram essas imitações da hipocrisia farisaica. O que o espiritismo objetiva é a transformação interior das criaturas para que se tornem mais esclarecidas e, com isso, dotadas de mente mais arejada e coração mais puro. No centro espírita devemos manter a mais plena naturalidade de comportamento, dentro das normas naturais do respeito humano. As modificações exteriores, precisamente por serem forçadas e, portanto, mentirosas, não exercem nenhuma influência em nosso interior. O contrário é que vale. Quem exercitar-se na prática das boas ações, da verdade e da sinceridade, modificará sem querer e perceber o seu comportamento, sem nenhum dos sintomas desagradáveis de fingimento e hipocrisia.
O Espiritismo, que nos foi legado pelo Cristo através do Espírito da Verdade, não pode adotar os expedientes da mentira. O centro espírita tem mais com que se preocupar do que com essas repetições de um longo passado de traições e perfídia, em que sacerdotes treinados nos gestos e expressões de piedade mandavam queimar vivos os seus semelhantes em nome do Cristo. A facilidade com que a maioria das pessoas aceita livros de evidente mistificação, como os evangelhos de Rostand, as obras de Ramatiz e tantas outras, eivadas de contradições e de passagens ridículas, destinadas especialmente a ridicularizar a doutrina, provém dos milênios de sujeição das massas à mistificação clerical. No Espiritismo não objetivamos o domínio do mundo por nenhuma forma igrejeira, através de engodos demagógicos, mas unicamente o esclarecimento das criaturas para que a Terra se eleve em suas condições morais e espirituais. O sistema igrejeiro de adulação aos médios, no desejo de obter as suas graças, é outra raiz amarga que nos vem do passado religioso, mas que não deve ser cultivado no centro espírita. O médium adulado, louvado a todo instante, cercado de admiradores como um cantor popular, artista de novela de TV ou jogador de futebol, acaba perdendo a sua naturalidade, recorrendo a expedientes ridículos para conservar o seu prestígio e geralmente chega em falência ao fim da sua missão. Os exemplos são muitos e dolorosos no mundo inteiro. Essa situação constrangedora coloca-o. Espiritismo impede igualdade com as religiões formalistas, deturpando-lhe a imagem real. Médios, expositores e escritores espíritas não são luminares nem santos, mas criaturas falíveis que podem também cair a qualquer instante de seus falsos pedestais. Devemos respeitar naturalmente a essas criaturas como nossos irmãos dedicados à doutrina, quando não atraem em favor de suas opiniões pessoais. Sim, devemos respeitá-los e louvar os seus esforços, mas sem cairmos no exagero de idolatrias beatas. O conceito de mediunidade que vigora entre nós, na maioria esmagadora dos centros, é espantosamente ambivalente e, portanto, contraditória. Afirma-se ao mesmo tempo que a mediunidade é uma graça e uma provação, que os médios são espíritos grandemente faltosos, não obstante adorados como enviados de Deus. Os que estudam seriamente a doutrina logo percebem a falsidade desse conceito. A mediunidade é uma faculdade natural da espécie humana, como todas as demais faculdades. Toda criatura humana é naturalmente dotada de mediunidade. Kardec observou a existência da mediunidade generalizada, mas a mediunidade manifesta-se nas criaturas em diferentes graus de desenvolvimento. Todos somos médios, todos possuímos o que hoje se chama de percepção extrasensorial, segundo a terminologia parapsicológica. É natural que os que revelam graus mais intensos de mediunidade prestam dose por isso a trabalhos mediúnicos sejam especificamente designados como médios da mesma maneira. Porque todos possuímos inteligência, mas só os que possuem em grau excepcional são designados como uma inteligência merecendo os louvores e o respeito dos que não atingiram esse grau. Os médios são os elementos principais da ligação do centro espírita com a comunidade social do bairro ou da cidade. São mesmo como os elos genésicos dessa ligação. Suas faculdades mediúnicas exercem atração natural sobre a comunidade e os serviços que prestam no centro ou nos atendimentos eventuais, fora dele, ampliam a simpatia popular pelo centro. Essa função do médium é natural e inconsciente. Partes integrantes da comunidade,
vivendo no meio do povo como povo, sem nenhum título especial que os separe da massa. Quanto mais simples e despretensiosos eles forem, mais eficientes serão na sua função espontânea de elos. Quando o médium é pedante, pretensioso, contador de vantagens, sabereta, arrogante, essas antivirtudes o transformam em elemento negativo na dinâmica social. Por isso, o médium deve compreender bem a sua condição de criatura normal integrada no povo e não de elemento excepcional, dotado de poderes divinos ou convencido de possuí-los. Os dirigentes do centro podem reforçar ou enfraquecer as ligações deste com a comunidade. Basta um presidente arrogante, sempre disposto a criticar e humilhar os adeptos de seitas existentes na comunidade, para que os elos estabelecidos pelos médios sejam rompidos. Atacar religiões e práticas religiosas dos outros é o meio mais fácil de afastá-los do centro. Essa crítica pode e deve ser feita em termos de comparação histórica, nas reuniões especiais de estudo doutrinário, com ampla liberdade de discussão a respeito, reconhecendo-se a existência dos fatores temporais que no passado foram benéficos à solução espiritual dos homens, tornando-se mais tarde prejudiciais ao esclarecimento espiritual do povo. Mesmo assim, é conveniente evitar exageros para que esses debates elucidativos não se transformem em pedras de tropeço para as pessoas simples e de boa fé. Em todas as atividades do centro deve prevalecer o princípio de amor e respeito ao próximo, não para atrair simpatias, mas para não causar aborrecimento e prevenções nas pessoas que desejam adquirir conhecimentos renovadores. O centro espírita não é um instrumento de conversões, mas também não pode ser um instrumento de dissensões. O espiritismo não quer impor-se aos outros, mas ajudar e esclarecer os que o procuram. Se existirem na comunidade elementos, desses que fazem de cada espírita um diabo disfarçado em gente, um instrumento do diabo para enganar as almas, o centro não deve aceitar as suas provocações negativas. Essas pessoas, geralmente exaltadas e insolentes, são vítimas de seu próprio temperamento e também das deformações sectárias do cristianismo e das épocas de fanatismo, maldições, excomunhões e perseguições, que, embora distantes, ainda permanecem no inconsciente de muitas criaturas, forçando-as a atitudes anticristãs e ridículas. Hoje os tempos são outros e o centro espírita pode responder a essas agressões como fazia Kardec, não com revides violentos, mas com esclarecimentos serenos e fraternos. Mas temos de vigiar a nossa tolerância, para não cairmos no charco da hipocrisia, no fingimento de uma bondade que não possuímos. A regra de comportamento espírita deve ser a de Jesus, mansos como as pombas, prudentes como as serpentes. O centro espírita guarda em seu seio as colheitas da verdade e precisa defendê-las, mantê-las puras e vivas, para com elas saciar a fome do mundo. Jesus imolou-se por essa colheita de sua própria semeadura, mas enquanto foi necessário defender a seara, manteve atitudes viris contra os pregoeiros da mentira e da ilusão. Se deixarmos o centro abandonado à fúria dos fariseus, eles o destruirão sem nenhum escrúpulo, sob rajadas de calúnias e perfídias. O centro espírita é a pequena e humilde fortaleza da verdade na terra da mentira. Tem a obrigação de lutar para que a verdade prevaleça em toda a sua dignidade. A incapacidade humana para assimilar os ensinos de Jesus levou o cristianismo a dois extremos que somente Kardec soube rejeitar, estabelecendo o equilíbrio na balança do bom senso.
Os espíritas não podem oscilar entre o extremo da arrogância criminosa, geradora de guerras e destruições, e o extremo da covardia disfarçada em humildade, que sempre cala e tudo cede aos insolentes agressores. Há um limite para a tolerância traçado por Jesus em torno da mulher inerme que os hipócritas queriam apedrejar. Propagou-se no meio espírita através de mensagens mediúnicas emotivas, tendendo a um masoquismo de cilícios e autopunições, a estranha ideia de que a virilidade só pertence aos cultores da violência. Voltamos assim ao sistema igrejeiro dos rebanhos de ovelhinhas inocentes devoradas por lobos famintos sem qualquer possibilidade de defesa. Entregues a essa ideia derrotista, o meio espírita abastardou-se a ponto de até mesmo recusar-se a defender a doutrina aviltada pela ignorância travestida de bondade e doçura. A falsa imagem do meigo nazareno, que a tudo cedia comprometendo a sua própria missão, apagou na mente de adeptos desprevenidos a imagem viril de Jesus empunhando o chicote no templo contra vendilhões. Já é tempo de compreendermos que estamos na Terra para conquistar e defender a dignidade humana, sem nos curvarmos atemorizados ante as investidas da impostura. Quem não defende a verdade traída e conspurcada pela mentira não é digno dela. Quem não é digno da verdade entrega-se à mentira. Jesus enfrentou os mentirosos atrevidos nos pátios do templo, como nos revela o Evangelho de João, dizendo-lhes face a face: Vós sois do diabo, e vosso pai foi ladrão e assassino desde o princípio. Duras palavras, a que os mentirosos quiseram responder com pedradas. Mas Jesus desapareceu, ensinando-lhes que as pedras da mentira não podem atingir o alvo da verdade. Os espíritas seráficos, candidatos apressados a uma angelitude que ainda estamos longe de alcançar na Terra, não compreendem o sentido desse trecho evangélico e são capazes de expungi-lo do Evangelho em nome de uma santidade covarde que Jesus jamais ensinou. A figura evangélica de Jesus é recortada em traços fortes e viris. Sua coragem de encarnar-se na Terra para enfrentar os poderes do mundo como homem, sua audácia na condenação dos poderosos do tempo, sem recorrer a sofismas, sua bravura ao entregar-se para o sacrifício da cruz para ensinar aos homens a glória de morrer pela verdade são lições que devemos aprender se quisermos nos fazer dignos de segui-lo. O centro espírita se entranha naturalmente na comunidade, é parte dela, um órgão ativo e operante da estrutura social. Por mais humilde e simples que seja, é uma fonte de consolações, um posto de orientação para os que se aturdem e se transviam, mãos amigas estendidas na bênção do passe, canal sempre aberto da caridade e do amor. Mas é também a trincheira serena e vigilante da verdade, o tribunal que não condena, mas ajuda e absorve através do esclarecimento espiritual. Os que buscam a paz e a esperança encontram nele a compreensão que pacifica o espírito e a razão que justifica a fé nas provas da verdade. Por tudo isso, a sua posição na comunidade é de um coração comum aberto a todos e de uma consciência lúcida a orientar a todos na permanente doação dos ensinos e socorros gratuitos. A responsabilidade dos dirigentes e colaboradores dessa instituição cristã, humilde e simples, é, entretanto, grandiosa e complexa. A voz dos espíritos soa dia e noite no silêncio dessa concha. Acústica da verdade, no murmúrio secreto das fontes da intuição, advertindo aos que sofrem e aos
que gozam quanto à precariedade das ilusões terrenas e à eternidade das leis da vida no universo infinito. Quanto mais simples é o centro em bens materiais, maior é a sua riqueza em bens espirituais. 4 raízes africanas. O centro espírita apresenta-se, às vezes, entre nós, na dupla forma de centro e de terreiro. Isso repugna a maioria dos espíritas que veem no terreiro uma explosão de práticas supersticiosas africanas, inegavelmente de origem selvagem. Na verdade, isso acontece por falta de estudo da doutrina espírita nos centros. Os culpados desse fato não são as pessoas simples que acreditam mais na força dos orixás do que na ajuda inteligente dos espíritos esclarecidos. A culpa é dos dirigentes de centros que se atrevem a dirigi-los sem tomar conhecimento dos mais rudimentares princípios do espiritismo. Em última instância, a culpa é da nossa pobreza cultural, o que não deve escandalizar tanto, pois também nas altas camadas da cultura nacional e mundial, muitos doutores em coisas várias fazem a mesma confusão. Mesmo nas universidades do Brasil e do mundo, onde os problemas culturais são ampla e minuciosamente examinados, os doutores em sociologia revelam, até mesmo em suas teses de doutoramento, pasmosa ignorância a respeito, usando a palavra espiritismo, nome culturalmente consagrado da doutrina espírita, para designar as mais variadas manifestações de magia primitiva e de mediunismo popular. Ante essa ignorância generalizada, não podemos condenar a nossa gente humilde por tais confusões. A palavra espiritismo foi criada por Kardec para designar a doutrina que ele formulou, com os dados da revelação dos espíritos superiores, transmitidos por médiuns em suas sessões experimentais, e com os dados de suas pesquisas pessoais a das ilações que delas naturalmente tirara. Essa doutrina, como reconheceram todos os estudiosos sérios no mundo, constitui-se de partes sucessivas referentes aos do conhecimento, a ciência, a filosofia, a moral e a religião. Kardec sempre considerou a religião no espiritismo como uma consequência das partes anteriores. Por isso, e para não confundir a doutrina espírita com confusas e perecíveis teologias da época, tão perecíveis que chegaram aos nossos dias discutindo em torno de um problema sem sentido, como o desenvolvimento da teologia radical da morte de Deus, Deus morreu. Essa foi a grande conclusão dos teólogos em nosso tempo, restringindo-se à ciência e à filosofia espírita como cerne positivo. Da doutrina, Kardec considerou a moral e a religião espírita como derivações naturais e necessárias da nova concepção do mundo, do homem e da vida que a doutrina estabelecia. Em suas discussões com os sábios na Universidade de França, em que foi diretor de estudos, e posteriormente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com seus companheiros de pesquisa e com sábios que visitavam, colocou de maneira precisa esse problema. O Instituto de França reconheceu a filosofia espírita. No Brasil, em livro publicado pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Filosofia, a filosofia espírita é apresentada como parte integrante e ativa do nosso panorama filosófico. Os dirigentes do Centro Espírita precisam tomar conhecimento deste assunto para evitarem a mistura de práticas africanas em suas sedes. Não se pode misturar uma doutrina científica e filosófica com práticas de magia primitiva das selvas. Não se trata de repúdio ao mediunismo, não. Sua mentalidade mágica, mas de uma questão de método e cultura. A ideia popular de que os
Trabalhos de Umbanda e Candomblé são mais fortes e eficazes do que os trabalhos espíritas decorrem de desconhecimento dos problemas espirituais. Quando se trata de questões espirituais, como Kardec ensinou de maneira bastante clara, de nada valem os objetos e ingredientes materiais usados nos cultos africanos e indígenas do Brasil. Não se resolve nenhum problema espiritual com explosões de pólvora, pontos riscados no chão, bebedeira de marafa, pinga, pés descalços, terreiro, queima de velas, lançamento de flores e objetos vários no mar, raspança de cabelo, batismo com sangue de galinha preta e outras superstições dessa natureza. Que os negros africanos selvagens acreditassem em tudo isso e na força dessas práticas era natural e justo, mas que pessoas civilizadas, ou pelo menos nascidas em meio civilizado, ainda se apeguem a essas coisas, é simplesmente de espantar. Todas as práticas africanas foram trazidas ao Brasil e a outros países americanos pelo tráfico negreiro da escravidão. Já na África, essas religiões primitivas foram misturadas com o catolicismo dos missionários brancos e com o islamismo dos árabes. Aqui no Brasil foram acrescentadas as contribuições das religiões primitivas dos nossos índios. Desenvolveu-se então o que cientificamente se chama de sincretismo religioso afro-brasileiro. Os santos católicos foram assimilados aos deuses africanos. Jesus passou a chamar-se Oxalá, Nossa Senhora tornou-se Iemanjá, Santa Bárbara virou Iansã e assim por diante. Das nossas religiões indígenas, a prática que mais se infiltrou no sincretismo foi a da Poracê, parceira nacional do candomblé africano. Como todas as religiões primitivas são voltadas para os interesses materiais, solução de problemas materiais através de processos mágicos, a crendice popular apegou-se a essas práticas, dando enorme expansão ao sincretismo entre nós. Por outro lado, as encenações rituais criadas pelo povo, enriquecendo o nosso folclore, atraíram multidões, incluindo estrangeiros de cultura europeia. Graças a isso, já estamos exportando Umbanda, Candomblé e Quimbanda para o mundo. É uma vitória do primitivo sobre o civilizado, que traz sempre em si mesmo as raízes africanas do primitivismo. Compreendem-se as razões de tudo isso, mas não se pode compreender que num centro espírita, iluminado pelas luzes da doutrina espírita, admita-se a introdução dessas práticas primitivas. As energias espirituais superiores, empenhadas pelos espíritos benevolentes nos trabalhos espíritas, são muito mais poderosas do que todas as fórmulas mágicas das selvas. Não desprezamos essas práticas nem as condenamos, pois elas nos revelam as tentativas dos homens selvagens para dominar a magia da natureza. Mas esse domínio já foi conseguido pelas ciências, que depois de suas fases materialistas já penetraram nas entranhas da matéria e atingiram a essência espiritual do homem, dos seres e das coisas. O próprio espiritismo, tão ferrenhamente combatido pela ciência, hoje está comprovado pelas conquistas científicas do nosso século. Os dirigentes de centros espíritas precisam conhecer esses problemas se quiserem realmente dirigi-los, se insistirem na ignorância, no cultivo de suas superstições, na falta de leitura e estudo, convencidos de que tudo sabem a respeito do assunto, acabarão como o cego da parábola, caindo no barranco e levando os outros com ele ao fundo dos precipícios. O nível mental de uma criatura civilizada não pode estar tão baixo que misture com o nível mental dos selvagens. Há, portanto, um problema grave de defasagem cultural, de desnível mental, que os espíritas precisam encarar com seriedade,
em face da lei de evolução. O sincretismo é um retorno à mentalidade da selva. Os que a ele se entregam, geralmente por interesses inferiores, de ordem material, estão tentando regredir na sua evolução. Desse esforço retrógrado resulta sempre o efeito negativo do atraso mental e espiritual. Dessa maneira, o centro espírita infestado por essas práticas torna-se um organismo em deterioração. Vira no avesso a sua finalidade superior, apegando-se cada vez mais aos interesses passageiros da vida terrena. Admite-se a existência dos terreiros em que os homens e os espíritos ainda apegados ao primitivismo podem fazer suas experiências retardadas, mas não se pode admitir a mistura de práticas contraditórias num local espírita. Quem prefere o sincretismo que vá para os terreiros, mas quem sente o anseio de elevação espiritual que não se iluda com a suposta força das práticas selvagens. Muitos alegam que nessas práticas estão presentes os espíritos. Convém lembrar que os espíritos estão por toda parte, pois são, como ensina Kardec, elementos naturais, como as pedras, as plantas, os animais, mas cada qual está em seu nível de evolução. O homem é o espírito que se elevou sobre todos os estágios naturais e atingiu os planos superiores da consciência. Sua responsabilidade espiritual, como dizia Leon Denis, é grande e pesada. No centro espírita, a compreensão desse problema deve ser permanente, pelo menos de parte dos que o dirigem. Ao mesmo tempo, precisamos aprofundar a nossa compreensão do problema dos negros entre nós. Os adversários do espiritismo costumam alegar que nas práticas doutrinárias sempre aparecem espíritos de negros e índios numa prova da condição inferior da doutrina e do meio espírita. Podemos lembrar a influência do negro e do índio na cultura norte-americana e a supremacia do espírito negro Silver Beecher no movimento espírita inglês. Os motivos disso são historicamente visíveis. Nós, os brancos, estabelecemos o tabu da superioridade racional do branco no mundo, invadimos a África para explorá-la e caçar os seus filhos como bichos, submetendo-os à escravidão. Até hoje mantemos no mundo posições racistas intransigentes. Depois de séculos de exploração e humilhação do negro, abrimos mãos do colonialismo africano por motivos econômicos e após devastações e crueldades. Não deixamos na África a herança de civilização que devíamos deixar, mas uma herança de barbárie com que as nações africanas lutam desesperadamente. Não somos credores da África, mas devedores. É natural que os deuses negros, espíritos protetores das raças negras, tenham invadido a nossa área cristã. O que catequese branca não conseguiu fazer com negros e índios, as leis sociais da miscigenação fizeram através do sincretismo religioso. Se não houve conversão do negro pela sujeição da força, houver mestiçagem racial e cultural pela fusão das mitologias negra e branca. As religiões mestiças a que se referiu Euclides da Cunha em Os Sertões consumaram a fusão fraterna no plano dos interesses imediatistas dos dois lados. No processo natural da reencarnação, a mestiçagem se dilui de século a século, pela encarnação de espíritos das raças brancas em corpos negros e vice-versa. Muitos brancos orgulhosos do passado se manifestam hoje na mediunidade como negros e índios, pois tiveram, em encarnações dessa natureza, a possibilidade de aprender as lições necessárias de humildade, corrigindo seus desmandos e sua arrogância de outros tempos. Os terreiros do sincretismo religioso conservam as raízes africanas e indígenas de nossa formação
propiciando a brancos e negros oportunidade para revisão anímica e de consciências. Brancos beneficiados por espíritos negros e índios e vice-versa reajustam-se no plano do respeito à dignidade do homem, sem pretensiosas discriminações epidérmicas. Essa superação do passado é muito mais importante para o futuro do mundo do que os avanços tecnológicos com suas consequências altamente negativas. Por outro lado, os espíritas têm uma dívida moral e espiritual para com as religiões negras e mestiças. Quando Luiz Olímpio Teles de Menezes lançou na Bahia o primeiro jornal espírita, O Eco de Além Túmulo, no século passado, a Revista Espírita de Kardec registrou o fato com espanto, por considerar o Império Brasileiro estreitamente ligado à Igreja Católica como um dos países mais refratários ao espiritismo, como realmente o era. Mas, nesse mesmo instante, as práticas de macumba no Brasil rompiam as barreiras católicas e abriam a brecha necessária para a penetração do espiritismo em nossa terra. Não podemos esquecer essa contribuição importante de negros e índios para o arejamento do nosso asfixiante clima religioso. O próprio aparecimento do primeiro jornal espírita já era prova de que os tambores da selva rompiam trincheiras até então inexpugnáveis. Sinhás e sinhazinhas socorridas, em angustiosos momentos familiares, pelas práticas negras e indígenas, amoleciam as barbas hirsutas dos sinhos, que diminuíam a ferocidade racista. As práticas negras e indígenas constituíam, então, o socorro do céu à nova nação que surgia. Esse problema histórico foi esquecido por quase todos os sociólogos da nossa formação racial e cultural fundada no processo da mestiçagem racial e cultural. Foi por essas e outras que o ditado brasileiro "Deus escreve direito por linhas tortas" surgiu e propagou-se entre nós. Ante esses fatos histórico-inegáveis, temos de respeitar as formas do sincretismo religioso afro-brasileiro como elementos pertencentes geneticamente à nossa formação nacional, mas respeito e gratidão não autorizam abuso da mistura de elementos diversos decorrentes do processo da evolução nacional. O sincretismo religioso é um recurso natural da evolução cultural dos povos para elevar as culturas inferiores ao nível das mais adiantadas. Foi assim que a Grécia elevou-se ao nível do Egito Antigo, que Roma absorveu a religião e a cultura gregas. Mas essas ascensões coletivas dependem do tempo. O ritmo do sincretismo religioso afro-brasileiro acelerou entre nós no meio da Segunda Guerra Mundial, vindo até os nossos dias em constante progressão. O nosso crescimento industrial de após-guerra, as inquietações políticas e as flutuações financeiras, a crise religiosa do catolicismo e, sobretudo, a explosão demográfica, com a invasão das grandes cidades por levas sucessivas de populações rurais, são os fatores desse aceleramento, mostrando a íntima ligação entre o desenvolvimento social e o sincretismo. Claro que, da mesma maneira e pelos mesmos fatores, cresceu o movimento espírita em todo o país. As massas da imigração rural, particularmente do Norte e Nordeste, vinham impregnadas de misticismo caboclo e sobrecarregadas de formas sincréticas. Essas massas estão carregando grande número de criaturas mais sensíveis aos centros espíritas e a religiões de tipo mediúnico, como as seitas pentecostais e seitas orientais, particularmente japonesas, ligadas a práticas espiritoides, ou seja, semelhantes às práticas espíritas, de manifestações espirituais, mas sem o controle racional da doutrina. A assimilação é visível.
através dos centros espíritas e outras instituições doutrinárias, as massas de vária procedência vão assimilando os ensinos espíritas e integrando-se nas suas práticas. Temos, assim, toscamente esboçado o panorama de 4 séculos da evolução espiritual do Brasil. As raízes africanas do sincretismo, que são as mais importantes, já apresentam hoje uma gama crescente de formas sincréticas que vão desde o terreiro negro caboclo, com seus rituais tipicamente selvagens, até os mais voltados para a imitação católica, e os grupos intelectualizados que se esforçam ingratamente para dar à Umbanda, principalmente a esta, uma origem indiana, através de teorias pretensiosas que deformam a verdade histórica e social. O impulso de ascensão torna-se palpável na realidade desse processo. Cabe ao centro espírita a responsabilidade de vigilância na defesa da pureza doutrinária do espiritismo ante a violência e confusão dessa fase crítica do desenvolvimento do sincretismo. Por isso, o estudo do problema nos centros torna-se um imperativo do momento espírita nacional, mas é necessário critério lógico, muita compreensão, humildade e amor para que os centros possam cumprir a sua missão esclarecedora e orientadora. 5 Deus no centro há bem mais de um século que os sacerdotes, os pastores, os catequistas e as mais altas autoridades das religiões cristãs no mundo de Deus acusam o espiritismo de invenção diabólica e o centro espírita de casa do diabo. Mas, no ocorrer do tempo, essa situação ingrata foi se modificando. As artimanhas do diabo foram gradativamente vencendo os escrúpulos dos ministros de Deus. Padres e freiras, monges e monjas, sacristãos e coroinhas, pastores e ovelhas começam a perceber que os espíritas também são filhos de Deus e merecem a bênção do Pai. Assim, aliviado do peso das maldições e da pressão dos preconceitos, o centro espírita deixou de ser o espantalho dos crentes e passou mesmo a atraí-los. Ó, centro espírita caluniado, humilhado e humilde, muitas vezes de pés descalços, como Anchieta. Meritiba começou a cair nas graças do povo. Por quê? Porque era apenas uma parcela do povo e nele não se exaltava ao diabo, mas a Deus. Quem vive de mãos dadas com o demônio não tem o direito de proferir o santo nome de Deus, gritava um padre sincero, cheio de indignação divina, no púlpito de sua igreja, aqui mesmo em São Paulo, nos idos de 1930. Mas o tempo, que tudo cura e tudo prova, curou a fúria do padre e provou que Deus está também no centro espírita. Suprema heresia que ninguém pode evitar, pois Deus não pede licença a ninguém para estar em toda parte e em tudo, segundo o próprio dogma da onipresença divina, sustentado pelas igrejas. Hoje, como nos disse certa vez o doutor Romeu do Amaral Camargo, Deus está no centro. Custou muito para as igrejas aceitarem essa possibilidade, através de apenas alguns de seus profitentes. Mas isso não é de espantar a ninguém, pois também somente agora, em recente declaração do Papa Paulo VI, divulgado pela imprensa mundial, o Vaticano reconheceu oficialmente que há uma presença de Deus no judaísmo. Mas se Deus está na Bíblia e se está é a palavra de Deus, sobre a qual se assentam todas as religiões cristãs, como só agora se percebeu que Deus está na sinagoga? Na costa do Pacífico, nos Estados Unidos, país ciosamente cristão, existem várias igrejas do diabo. Quem poderá reconhecer oficialmente a presença do diabo nessas igrejas, agora que o Espiritismo provou ser de Deus e não do diabo? Com o correr do tempo, tornou-se mais fácil provar a existência de Deus em algum lugar do que a presença do diabo.
Não devemos perder muito tempo com essas curiosidades, mas como a memória humana é fraca, precisamos assinalar esses fatos. O trocadilho "Deus está no centro" encerra uma verdade que todos os espíritos conhecem de perto. No centro do universo está Deus, não em figura, mas em realidade, pois se Deus é o todo em essência e tudo provém dele, tudo pertence a ele, tudo é ele e ele dirige e governa tudo, é evidente que o centro espírita, onde tudo se faz em nome de Deus, não pode estar sem Deus. Giovanni Papini, o famoso escritor católico italiano, autor da famosa obra Segunda Diavolo, causou escândalo na Santa Sé ao sustentar que o diabo reverterá a Deus. Mas os teólogos aturdidos com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial resolveram declarar ao mundo que Deus morreu. Se isso realmente aconteceu, a situação das igrejas é insolúvel e toda a teologia das igrejas veio abaixo, pois se Deus morreu, não era imortal. Se o diabo ficou em apuros, pois não tem quem o perdoa, continua vivo após a morte de Deus e é mais invulnerável que Deus. No centro espírita, a notícia dessa morte não causou o menor abalo, porque todos sabem, até os adeptos de inteligência mais modesta, que Deus está ali, talvez sentado liberalmente entre eles, sorrindo da sua morte impossível. Numa atitude puramente humana, os teólogos quiseram colocar Jesus, provisoriamente, segundo dizem, no trono de Deus, como legítimo herdeiro do trono supremo. E então surgiu esta situação embaraçosa. Se Deus morreu e o Filho só pode substituí-lo, eventualmente, pois não é Deus, se então a morte de Deus deixou o trono sob simples regência e com isso surgiu na Terra o cristianismo ateu. Precisamos saber essas coisas para sabermos a quem entregaremos as nossas almas na hora da morte. O ateísmo cristão nos deixa em dificuldades e só temos um jeito de buscar Deus, no centro espírita, porque somente ali, na antiga morada do diabo, não se acredita que Deus morreu e se continua a falar em seu nome, porque ali se sabe e se prova diariamente através dos processos kardecianos, que nem o homem morre, quanto mais Deus. A teologia arrogante e vaidosa ciência de Deus fechou as suas portas doiradas com o balanço total da sua falência. Se Deus morreu, acabou-se o negócio. A onipotência e a onipresença de Deus são dois mistérios teológicos admitidos por quase todas as religiões. Porque só pode existir um Deus, único e soberano, quando seria muito mais fácil compreender-se a multiplicidade dos deuses e a sua disciplinação hierárquica, como nas mitologias. A resposta a esta pergunta, agora reformulada pelos neopoliteístas, nos leva diretamente para o centro do problema cristão e para o centro da mundividência espírita. No judaísmo arcaico, herdeiro das velhas concepções mesopotâmicas, a existência de Deus único era uma necessidade orgânica, derivada do antropomorfismo mais remoto em que o homem era a síntese e o modelo de todas as coisas. Essa concepção figurava o cosmo como um grande ser que abrangia em sua conformação ideal a totalidade das coisas e dos seres existentes. O isoloísmo grego, teoria do mundo como um ser vivo, dotado de corpo e alma, confundia a natureza divina com a natureza humana. Ajustando essa ideia estática ao movimento incessante das coisas, Zoroastro, na Pérsia, apresentava a imagem de Deus no fogo, nas labaredas, que são ao mesmo tempo estáveis e instáveis. O judaísmo, nascido das entranhas da concepção mitológica dos povos da antiguidade, avançava além dessa concepção,
apresentando Deus como um ser humano de dimensões inimagináveis, mas dotado do poder, pois possuía todos os poderes de revelar-se aos homens em dimensões humanas. Proibia que se fizesse figuras de Deus, mas na arca sagrada havia oculta a sua imagem pintada por mãos humanas. Na Bíblia, essa contradição é bem marcante. Se manifesta na forma humana de Yahvé, com todas as imperfeições humanas do amor e do ódio, da ambição e do ciúme, da voracidade cruel e brutal de Baal e da preferência pelo seu povo, com inteiro desprezo pelos demais povos considerados impuros. O protecionismo a Moisés, tão assassino e ciumento como Caim, lembra as preferências dos deuses mitológicos da Grécia por seus pupilos. Deus local, como os deuses nomos egípcios, mas sem possuir terra própria, leva os judeus à conquista brutal e impiedosa de Canaã, para ali estabelecer o seu feudo, sem a menor contemplação para com o povo cananita. Não é de admirar que cristianismo igrejeiro, apegado ferozmente à Bíblia, se atrelasse mais tarde ao carro das iniquidades romanas, massacrando e explorando povos mais fracos. É das entranhas desse Deus humaníssimo, vingativo e mau como os homens, exclusivista e contraditório, que nasce a ideia do Deus único. Mas, apesar de tudo isso, a unicidade de Deus é tão necessária como a unicidade do homem. A esquizofrenia nos mostra o que é um homem alienado, um espírito dividido em si mesmo, incapaz de coordenar as suas faculdades e controlar os seus poderes. Um Deus partido em três. Segundo o dogma da Trindade, seria um Deus esquizofrênico e sua desordem divina, sua insegurança interna se refletiria no caso de um universo absurdo. Assim, da dialética das concepções contraditórias a respeito de Deus é que vai nascer a lógica da concepção monoteísta. Deus só pode ser um, solitário e soberano no inefável, na solidão vazia do cosmos. Nessa solidão ele cresce em seus poderes até o momento em que, estremecendo e acordando da sua hibernação espantosa, toma consciência de si mesmo e realiza, com apenas uma palavra, o fiat da criação universal e total. E como a criação preenche os espaços vazios em todas as direções, Deus permanece no centro, dirigindo e controlando seus domínios inacessíveis à imaginação humana. Eis porque Deus é único e só pode ser único, apesar de poder tudo. As contradições do politeísmo provinham da concepção caótica do universo, não permitindo à mente humana uma concepção harmoniosa da realidade. No monoteísmo temos apenas uma contradição, que é a de Deus consigo mesmo, e esta gerar a síntese do todo, para dar ao homem a possibilidade de compreender a realidade e estruturá-la no conhecimento, sem o qual nada saberíamos nem poderíamos. É assim que a realidade cósmica, não acessível à inspeção completa do homem, fica ao seu alcance graças à estrutura de leis regulares e universais que lhe facultam as ligações necessárias.